Esta semana, em preparação para a Santa Ceia do Pai, que nós iremos participar dentro de alguns instantes, nós falamos durante a semana inteira sobre a oração do Pai Nosso. E nós mostramos que há muitos ensinamentos naquelas palavras que muita gente repete sem sequer saber o que é que está a falar. Então separamos uma frase para cada dia, explicamos o significado, os ensinamentos. Pode existir até muito mais, eu creio, mas o que nós já aprendemos essa semana já é muito forte e que faz você agora ver na oração do Pai Nosso coisas muito mais profundas do que antes, quando você apenas repetia aquelas palavras. E hoje nós separamos a última, e nem sempre o fato de estar por último significa que seja a menos importante. O fato de ser a última dos pedidos dentro da oração do Pai Nosso não significa que seja o menos importante, mas sim que pode ser como base para todos os outros. Porque se você cair em tentação, não adianta chamar Deus de Pai, você não vai santificar o nome dEle, você não vai permanecer no reino dEle e assim por diante. É como um castelo, que se a base desmoronar, todo o resto cai por último. Então, essa frase, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, é extremamente importante, como nós vamos ver hoje. Amém? A primeira coisa que me chama a atenção nessa frase da oração do Pai Nosso é que, ao invés de Jesus nos ensinar a pedir e nos livre da tentação, Ele não diz na oração para pedirmos para Ele nos livrar da tentação, mas Ele Ele nos ensina a pedir para não deixar cair na tentação. Porque seria mais inteligente, humanamente falando, Ele nos ensinar, nos livra da tentação, mas não. Ele diz, não nos deixe cair, porque Ele está nos ensinando que as tentações são inevitáveis. Ele próprio foi tentado, não foi só lá no deserto, em outras inúmeras vezes, até no jardim do Getsemane. Então, nem Ele pôde impedir que fosse tentado, porque é impossível nós vivermos no mundo como verdadeiros cristãos e não sermos tentados todos os dias, e às vezes, várias vezes, no mesmo dia. Então, não faz sentido eu pedir para Ele me livrar da tentação, porque eu vou ser tentado hoje, vou ser tentado amanhã, e enquanto estiver aqui neste mundo e neste corpo, sujeito às tentações, seremos tentados. Mas a nossa oração tem que ser o quê? Ó Deus, eu sei que eu vou ser tentado, mas não me deixe cair em tentação. Porque o pecado não é ser tentado. O pecado é o quê? É cair na tentação. E sobre isso, no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 12, o apóstolo Tiago, ele ensina, ele explica com mais detalhes como que a tentação nasce e como resistir a ela. Veja só, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E o quê? E a ninguém tenta. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito claro na nossa mente é que as tentações não vêm da parte de Deus. Por isso, você não pode confundir provações com tentações. Provações são uma coisa, tentações são outra. As provações, elas vêm e são permitidas por Deus para o nosso bem. As provações são positivas, porque quando nós passamos por elas, nós crescemos, nós nos aproximamos mais de Deus, nós amadurecemos, porque se você não passar pelas provações, você não vai ter experiências com Deus, porque são nas provações
que nós temos experiências com Deus. É nos momentos de provação que nós sabemos e vemos o quanto Deus é conosco. São nas provações que Ele nos ensina como reagir, como agir diante das situações, que aprendemos a confiar mais nele. Por isso, as provações vêm da parte de quem? De Deus. E o que são as provações? É aquela perseguição que você passa na família, porque você agora se converteu, e eles lhe criticam por você ter abandonado a religião da família. Quantos que às vezes até são expulsos de casa por isso. É aquela coisa que você passa quando você conhece Jesus, e você antes vivia com amizades que levavam, induziam você, ou que você vivia com ela nos vícios, e você decide deixar aquela vida de vício, e eles, por causa disso, abandonam você, viram as costas para você, te desprezam. É você ser perseguido no trabalho por você não querer mentir. Você até perdeu o emprego, porque o patrão pediu que você mentisse, e você disse o seguinte: eu não posso mentir, porque é pecado, isso é contra a minha fé, e eu perco o emprego, mas não. E você ser prejudicado por causa da sua fé. Isso são o quê? Provações, perseguições. Isso vem da parte de Deus, Deus permite para nos fazer crescer. Agora, as tentações não. As tentações vêm do inferno, vêm do próprio diabo, que são armadilhas que o diabo cria para cairmos no pecado. E por isso não pode vir de Deus, porque não faria sentido Deus chegar e me oferecer uma coisa que vai me afastar dele. Faria sentido isso? Não é lógico, não faz sentido. Por isso, quando você estiver diante de uma tentação, saiba, aquilo não vem de quem? Vem da onde? Vem do diabo, vem do inferno. E se uma coisa oferecida pelo diabo pode ser prazerosa, pode te beneficiar de alguma certa forma, mas você pode ter certeza, a conta será muito maior. O prejuízo será muito maior, porque o diabo não vai fazer nada sem cobrar a conta. Não vai oferecer nada sem lá na frente lhe cobrar algo muito mais caro. Entende sim ou não? Então essa é a primeira coisa que você deve entender. Segundo, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Para facilitar o nosso entendimento desse versículo, a palavra engodado teria o mesmo significado no original bíblico que enganado ou fisgado. Ou seja, o engodo também tem a palavra engodo tem o mesmo significado que a palavra isca, no original grego em que foi escrito o Novo Testamento. Significa, vamos substituir aqui, para ficar mais claro o que o apóstolo Tiago queria dizer, essa palavra para facilitar o nosso entendimento. Mas cada um é tentado quando atraído e fisgado pela sua própria concupiscência. Como também é uma palavra muito difícil, concupiscência significa o mesmo que desejo carnal. Percebe? Sim ou não? Então vamos ler dessa forma para você conseguir entender melhor. Leia comigo em voz alta. Mas cada um é tentado quando atraído e fisgado pelo seu próprio desejo. Então, o diabo não vai fisgar uma pessoa com algo que não é do desejo dela. Ela é atraída e ela é fisgada pelo próprio desejo. Agora você consegue entender? Não fecha essa parte ainda não. Vamos lá em 1 Pedro, no capítulo 5, mas não fecha aí Tiago não, por favor. Agora você consegue entender, por exemplo, por que a palavra de Deus diz assim, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso quê? Derredor. E o que ele anda fazendo ao nosso derredor?
Ele anda olhando se você está bem vestido, se seu cabelo está penteado, a cor do seu batom. O que ele anda fazendo ao nosso derredor? Vendo o que você cobiça, vendo o que lhe atrai, observando as suas fraquezas. Porque na guerra é assim, o inimigo estuda o seu oponente. Nos jogos de futebol, nos grandes jogos de futebol, os jogadores assistem jogos do time adversário para estudar, olha, por esse lado aqui eles são mais fracos, por esse lado aqui é mais difícil. E os inimigos vão atacar na onde? Aonde o seu oponente é mais forte? Não. Ele vai atacar onde o seu oponente é mais fraco. Então, olhem para mim, por favor. O diabo, ele não sabe todas as coisas, porque só Deus é onisciente. Mas o diabo anda ao nosso derredor. Está escrito lá em Jó, quando Deus perguntou onde Satanás estava, ele disse, passear e rodear a terra. Então ele anda observando as nossas fraquezas. Não é dos incrédulos, porque a estes ele já está fisgado, esses já estão fisgados por ele. Ele quer aqueles que ainda ele não fisgou. Por isso, ele observa. Então, por exemplo, ele vê um homem que está na rua e de repente passa uma mulher e ele, olha, o diabo, já sei o tipo de pessoa que ele gosta. Percebe mais ou menos? Então, por exemplo, a pessoa que quando fica sem dinheiro, ela se desespera, ela faz até loucura, mente, ao diabo, já sei. O problema, ela não consegue ficar sem dinheiro que ela... E aí ele vai tentar ela com dinheiro ilícito e assim por diante. O diabo observa o que lhe atrai. E só depois ele joga o quê? A isca. E a isca, quem já pescou, alguém aqui já pescou? Né? Você sabe que para cada peixe tem uma isca específica, um anzol específico. Então, se ele quer um determinado tipo de peixe, ele vai jogar a isca que aquele peixe gosta. Então, o diabo observa essa fraqueza. Eu enviei para vocês ontem uma história, eu não sei se vocês receberam no WhatsApp. Se você não recebe e quiser receber as minhas mensagens, depois você procura o pastor Júlio. Quem não recebeu? Posso ler para vocês que não receberam? Olha só que interessante. Ouça a história, por favor. Diz assim a história. A história Os Três Eduardos, de Thomas Constant, descreve a vida de Reinaldo, um duque do 14º século, que viveu no que hoje é a Bélgica. Totalmente acima do peso, Reinaldo foi comumente chamado pelo seu apelido latino Crassus, que quer dizer gordo. Depois de uma disputa violenta, o irmão mais jovem de Reinaldo, chamado Eduardo, conduziu uma revolta bem-sucedida contra ele. Eduardo capturou o irmão, Reinaldo, mas não o matou. Ao invés disso, ele colocou num quarto, no castelo, um nome aqui que eu não sei pronunciar, e prometeu que ele poderia recuperar o título e a propriedade dele assim que ele pudesse deixar o quarto. Isto não teria sido difícil para a maioria das pessoas, porque o quarto tinha várias janelas e uma porta estreita, mas um tamanho próximo ao normal, e nenhuma delas estava trancada. O problema era o tamanho de Reinaldo. Para recuperar a liberdade dele, ele precisaria perder peso. Resumindo, o irmão não matou esse homem chamado Reinaldo, mas colocou ele num quarto que para sair ele teria que emagrecer. O que ele fez? Olha só, como Eduardo conhecia o seu irmão, cada dia ele enviava uma variedade de comidas deliciosas. E ao invés de fazer o regime para sair da prisão, Reinaldo engordou ainda mais. Quando acusaram Eduardo de crueldade, o que ele fazia com o irmão, ele respondeu, meu irmão não é um prisioneiro, a porta está aberta, ele pode sair quando bem quiser. Reinaldo, o prisioneiro, ficou naquele quarto durante 10 anos, e não foi libertado, até depois que Eduardo morreu
em uma batalha. Mas a este ponto a saúde dele já estava tão arruinada que ele morreu dentro de um ano, prisioneiro pelo seu próprio apetite, pelos seus próprios desejos. Então, ele poderia sair daquele quarto, qualquer momento que ele decidisse, eu vou emagrecer, vou sair desse quarto, não vou ficar aqui. O irmão não estava prendendo ele estava preso pelos seus próprios desejos. O diabo não prende ninguém no vício, porque o diabo não põe o cigarro na boca do viciado, não coloca o copo de bebida na boca do alcoólico, mas ele coloca um amigo fumando cigarro do lado dele e ainda dizendo assim, olha, quer um? Percebe a diferença? O irmão não prendia ele, mas levava comida para ele, que ele olhava aquela comida, e agora, eu quero sair, mas essa comida é só mais hoje. Já viu aquele viciado? É o último copo, é o último cigarro, né? Aquela pessoa no adultério é o último dia, e esse último dia nunca chega. Por quê? Porque ela é prisioneira do próprio desejo dela, do próprio pecado dela, como está escrito na Bíblia, que ela é tentada e atraída pelo seu próprio desejo. Então, se ela quer vencer o pecado, ela tem que vencer o quê? O desejo que ela tem por aquilo. E dizer o seguinte, eu não quero mais isso. E não só, mas se afastar. Lá em Tessalonicenses, no último capítulo, não me lembro qual é o número, mas no último capítulo, nos últimos versículos, o apóstolo Paulo diz assim para os cristãos de Tessalônica, fugir do mal e da aparência do mal. O que é fugir do mal e da aparência do mal? Significa o seguinte, eu não quero beber, eu não vou passar nem perto do bar. E não vou comprar a bebida e colocar em casa, porque senão, percebe? Eu não quero adulterar, então eu não vou dar liberdade para nenhuma mulher. Não existe amizade entre homem e mulher. Homem casado não tem amizade com mulher. Não existe isso. Você pode ser, amizade que eu digo sabe? Uma coisa é você, por exemplo, a pessoa cresceu com você, a sua vizinha, tudo bem, amigo, conversa, mas você sabe que existe amizade e amizade. Então não há liberdade. Entenda uma coisa, quanto mais longe do pecado, menos ele vai te atrair. Eu trouxe aqui um exemplo para você não esquecer nunca mais. Eu tenho aqui 2 ímãs. Sabe o que é um ímã, não sabe? Veja só, eles estão aqui nas minhas mãos, mas eles estão longe um do outro. Eu não sinto nenhuma energia atraindo, não sinto nenhuma força atraindo. Mas conforme eu vou aproximando, eu já vou sentindo, olha, aqui eu já começo a sentir uma energia puxando um para o outro. E aqui, cada vez mais. Quanto mais perto, mais força eu vou ter que fazer para... Não está assim tão forte não, tá? Eu estou... Só para ilustrar. Mas quanto mais perto, chega uma hora que... Percebe? Então, por exemplo, a pessoa quer deixar o mundo. Aí ela é convidada para uma festa. Uma noite. Ah, mas é só com os amigos. O que é que vai ter lá? Qual é o ambiente? Qual o risco de eu fazer alguma coisa que desagrada a Deus naquele lugar? Então eu vou correr esse risco para quê? Para que eu vou ficar perto da tentação e ser atraído por ela se eu posso ficar o quê? Longe. Para que eu vou dar confiança a uma mulher e depois ser atraído por ela se eu posso manter o quê? O respeito, a distância. Percebe sim ou não? Por que eu vou criar situações, por exemplo, eu vou entrar em páginas na internet, porque às vezes a pessoa não precisa sair de casa para ir no pecado, o pecado vem até ela. Para que eu vou aceder a determinadas páginas, se eu sei que o que eu vou encontrar lá só vai o quê? Me atrair. Eu não vou abrir nem aquelas páginas, nem aqueles links que me enviam. Até no aspecto da malícia.
Você tem aquele parente da sua família que sempre quando sai uma notícia negativa da igreja, ele faz questão de colocar no grupo da família. É, não é? Sempre que sai uma notícia falando mal dos evangélicos, dos pastores, eles fazem questão de mandar um vídeo para você. Eu vou abrir aquele vídeo e assistir o que aquelas pessoas têm para falar. Para quê? Para correr o risco de ouvir o que eles têm para falar e ficar tão malicioso quanto eles? Eu não quero. Eu vou ouvir quem tem algo que acrescente. Percebe, sim ou não? Então, se eu não quero cair na tentação, o que eu tenho que fazer? Mais longe. E quanto mais longe do pecado, mais perto de Jesus. Quanto mais perto do pecado, mais longe de Jesus. Entende, sim ou não? Então, se você diz, pastor, estou sendo tentado, a tentação está sendo muito difícil, é porque você está andando muito perto do quê? Do pecado. Se você se afastar dele, vai ser mais fácil você largar o pecado. Amém? Vamos voltar em Tiago, por favor. Ele diz, mas cada um é tentado quando atraído, fisgado pelo seu próprio desejo. Depois, havendo o desejo concebido, dá luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Amém? Então, o pecado, ele não nasce, é como a gente costuma dizer, a tentação é a mãe do pecado. Só que, assim como um filho não nasce só da mãe, tem que ter o quê? A participação do pai. Ou seja, um filho não nasce apenas da vontade nasce da vontade e ação de quem? O pecado não nasce só da vontade do diabo, mas na vontade também do pecador. Se há vontade do diabo em derrubar você, mas não há vontade em você de cair na tentação, o pecado não é concebido. Você é tentado, mas o pecado não nasce, não é concebido. Agora, se você cai na fisga que ele dá, se você aceita, então você acaba concebendo, junto com o tentador, um filho, o pecado. E esse pecado vai gerar morte. Que morte? Vários aspectos. Há até morte fisicamente falando, porque quantas pessoas que, por causa dos vícios, morreram num acidente, quantas pessoas, por causa de relações fora do casamento, morreram de doenças transmissíveis. Há pecados que geram, literalmente falando, a morte fisicamente falando. Mas essa não é a pior. A pior morte que o pecado causa é a morte eterna, que é o eterno afastamento de Deus no inferno. Entende, sim ou não? O que fazer diante disso? Veja só o que diz aí em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Na tradução Revista Atualizada diz, aquele que pensa estar em pé, olhe ou cuide para que não caia. Então, a primeira coisa, não confia. Não confia. Você pode dizer assim, não, eu vou lá, porque eu não vou cair em tentação não, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu me lembro, uma ocasião que uma pessoa falou isso para mim, eu falei, fulano, vigia. Sabe o que ele fez? Olhou para mim com um semblante fechado e disse, pastor, eu sei quem eu sou. Em outras palavras, você está dizendo que eu vou cair em tentação? Eu pensei na hora em dizer, olha, cuide para que não caia. Mas se ele se sentiu ofendido, só em eu dizer vigia, imagine. Tá bom, então você confia. Eu não faria, eu não iria. A pessoa foi. Depois, o resultado você já imagina. Se eu estou dando o exemplo dele aqui, você já deve imaginar. Pessoal, olhe para mim, por favor. O homem mais forte, Sansão, não foi forte o suficiente para vencer as ciladas do coração com Dalila. O homem segundo o coração de Deus, Davi, mandou matar o marido da mulher que ele quis ficar. E assim por diante. O homem mais manso, que foi Moisés, perdeu o controle
e não santificou o nome de Deus perante o povo. Não confie, não confie. Os exemplos desses homens de Deus que caíram em tentação estão na Bíblia para nos mostrar que nós não devemos confiar. O que nós temos que fazer? O que diz a Bíblia: fuja do mal e da aparência do mal. Por isso ele diz: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Depois, não venha sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que, leia comigo em voz alta, não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, se você diz: pastor, eu tenho sido tentado, mas não sou eu que estou procurando ela, não. As tentações têm vindo, pensamentos, sentimentos, situações, mesmo que eu me afaste, mesmo que eu procure me desviar, elas têm vindo até mim. Não se preocupe, porque Deus afirma que Ele não vai permitir que você seja tentado além do que possa suportar. E na tentação, quando vem a tentação, Ele disponibiliza o escape. Seria a condição que você precisa para dizer não para a tentação. E é aqui que entra a importância da oração do Pai Nosso. Esse escape vem quando você fala: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Então, você tem sido tentado, ora, meu Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me deste mal, porque eu não quero pecar contra Ti. Amém, gente? E Ele dá o escape, Ele dá a força que você precisa para você resistir à tentação. Agora, e você que está aqui diz assim: pastor, eu caí em tentação, concebi o pecado, estou no pecado, estou no vício, enfim, eu fui fisgado. E agora? Tem jeito para mim ainda? Veja o que diz aí, no 1 João, capítulo 1, versículo 9. Eu coloquei ali para facilitar, para nós não perdermos muito tempo, enquanto você procura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, ou seja, Deus, é o quê? Fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e o que mais? E nos purificar de toda injustiça. Se você chegou ao último estágio da tentação, que foi você cometer o pecado, você não precisa chegar à morte. Você pode abortar esse último estágio. Você pode dizer o seguinte: olha, eu não evitei os desejos, não evitei a fisga, não evitei o pecado, mas posso evitar a morte, posso evitar a morte eterna, posso me consertar, deixar o pecado e nunca mais voltar a ele. E você só precisa confessar o seu pecado diante de Deus, arrependido de verdade, e Ele, na sua infinita misericórdia, Jesus, na sua infinita misericórdia, vai te perdoar e com seu sangue purificar você de todo pecado, para você sair daqui livre desse pecado, não livre das tentações, mas livre do pecado que você havia caído. Amém? Por isso, antes de participar da Santa Ceia, se você está vivendo no pecado, se você precisa se consertar diante dele, você vai pedir perdão, você vai invocar o perdão dele, como está escrito ali: Senhor, me perdoe, lava-me com teu sangue, para quando eu participar dessa Santa Ceia, o Senhor me dê o escape, porque eu sei que eu vou largar o pecado aqui, mas lá fora ele vai querer me fisgar de novo, mas eu quero sair daqui hoje forte o suficiente, para dessa vez dizer não para ele. Amém? Fiquem de pé, por favor.